Você precisa aprender lógica de programação antes de começar a programar? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, mas antes de a gente começar a entrar no tópico um pouco mais, eu te explicar um pouco as coisas, eu quero esclarecer logo. O que é lógica de programação? Basicamente, é tudo que você vai fazer como um programador no seu dia a dia. Ou seja, o que um programador faz? Ele pega um problema e ele soluciona esse problema em forma de software, em forma de um site, em forma de um sistema web, enfim. Então, se tem uma loja que está com problema de estoque, não está conseguindo organizar os estoques, você como programador vai lá, cria o sistema de controle de estoque e soluciona o problema para ele. Então, um programador nada mais é do que um solucionador de problemas. Então, para solucionar um problema, você precisa seguir uma linha lógica. Então, vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, e o problema está solucionado. Entende? É tipo trocar o pneu de um carro. Eu não sei se você sabe trocar o pneu de um carro, mas primeiro você tem que afrouxar um pouco as porcas lá do pneu. Aí depois você pega o macaco e sobe o carro um pouco. Aí tira o pneu, bota o novo, enfim. Tem todo um processo que você tem que seguir para o pneu ser trocado com sucesso, né? Então isso é lógica aplicada a código, é lógica de programação, entende? Então a grande pergunta que eu recebo, enfim, qualquer professores de informática recebem, e enfim, todo mundo recebe, precisa aprender lógica de programação antes de estudar, né, especificamente lógica de programação, para depois aprender uma linguagem, aprender alguma coisa? E a resposta, ela é lógica ou não. Depende de como você foi instruído no passado. O que é que eu quero dizer com isso? Como é que a gente aprende inglês hoje? Você vai para uma escola de inglês, lá eles vão dizer, olha, verbo to be, para fazer tal frase você tem que saber o substantivo, o verbo, não sei o que, e você junta isso com isso, né? Mas basicamente é isso que você vai aprender na escola de inglês. Programação normalmente é ensinada dessa forma. Então, chega lá na aula de programação, aí o cara vai dizer para você fazer isso e isso, você faz isso, mais isso, aí você põe isso aqui, você faz isso aqui, não sei o que, e você cria a programação. Beleza. Até aí tudo bem, tem gente que aprende assim, maravilha. Só que vamos parar para pensar um pouquinho mais realista, né? Como é que um bebê aprende inglês? Ou aprende qualquer idioma, né? Português, por exemplo, seu filho, se você tiver filho. Como é que ele aprendeu a falar português? Você chegou para ele, sentou ele e disse lá, olha, agora a gente vai aprender gramático, substantivo, entendeu? Ó, substantivo é isso, é aquilo. Não, né? Ele aprendeu na prática, ele foi aprendendo a falar, a entender, a se comunicar enquanto ele foi aprendendo. Então ele foi falando e aprendendo, e falando e aprendendo, e falando e aprendendo. Da mesma forma, é a forma mais efetiva de você aprender a programar, que é justamente o que a gente ensina no curso, que é aprender na prática. Ou seja, quer aprender lógica de programação antes de programar? Não faz muito sentido, porque você vai aprender lógica de programação enquanto você programa, entende? Quanto mais você pratica, cria sisteminhas, nem que seja para brincar, entendeu? Pega um sisteminha, quero fazer um controle de estoque, como eu falei. Vai lá e tenta fazer. Você vai se deparar com problemas, com erros, com coisas que você não sabe solucionar em primeira linha, e aí você vai aprendendo. E é assim que você aprende de forma mais efetiva. É na prática, é fazendo, entendeu? Então, não precisa aprender, estudar lógica de programação antes de começar com a linguagem. Não, esquece isso. Primeiro você vai aprender a programar. E aí, enquanto você aprende a programar, você vai aprendendo a lógica da programação. Você vai aprendendo a solucionar os problemas. Quanto mais você pratica, mais fácil vai ficando você achar soluções na sua cabeça para os problemas, entende? Então, por exemplo, no nosso curso, em um dos módulos logo iniciais, a gente pega o conhecimento que a gente adquiriu nas aulas iniciais e a gente aplica em mini sistemas. Então a gente vai criando vários tipos de sistemas diferentes. Sistema de login, sistema de calculadora, enfim, infinitos sistemas diferentes. Por que isso? Porque eu não só vou ficar te ensinando a gramática, eu vou te ensinar um pouco de gramática e depois a gente já parte logo para a prática. A gente já vai aplicar esse conhecimento, entende? Por quê? Quando aplicar o conhecimento,
vai surgir os erros, vai surgir as dúvidas, a lógica não vai conseguir solucionar o problema instantaneamente, e aí sim é que você vai exercitar o músculo da lógica, entender? Você vai começar a achar a solução dos problemas de forma natural. Isso na prática, no dia a dia. Não adianta você querer aprender tudo que existe sobre programação para depois você ir começar a criar alguma coisa. Entende? Começa na prática. Então, resumindo esse vídeo, não aprenda lógica de programação antes de programar. Independente da faculdade eles fazerem isso, porque escolas de inglês fazem isso. Faculdades, escolas de programação fazem isso. E a forma mais efetiva é a que o bebê aprendeu. Por quê? Porque é a forma natural das coisas. É você aprender na prática, fazendo no dia a dia, errando. Entende? Por isso que eu gosto tanto que os nossos alunos vejam o erro não só como um empecilho no avanço, mas principalmente como o maior aprendizado que eles vão ter. Então, se tudo está dando certo, cuidado, porque quando os erros aparecem, é justamente nessa hora que você para, olha para o erro, vê o que foi que errou, porque normalmente o erro diz o que foi que deu errado, né? Então, você olha, lê o erro, tenta entender o que foi que deu errado, e aí sim é o maior aprendizado que você vai ter. Eu costumo dizer que a diferença entre um programador experiente, que a gente chama de programador sênior, e um programador júnior, que é o que está começando, a diferença é a quantidade de erros que ele já viu na vida, entende? Um programador mais experiente, ele já viu todo tipo de erro que existe na face da Terra. E ele passou por aquele erro em diversas situações diferentes e ele conseguiu ir solucionando. O júnior, ele viu poucos erros, então ele não tem tanta experiência em solucionar os problemas. Então, quanto mais erros, melhor. Quanto mais erros você solucionar, melhor. Entende? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para você. Não estuda lógica, vai direto para a programação, beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal que eu estou postando vários vídeos que nem esse, tá? Se inscreve no canal, dá um curtir aqui, marca o seu amigo se você estiver vendo no Facebook, beleza? E até o próximo vídeo!